Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bom, vocês já ouviram falar em ansiedade social ou fobia social? É aquele medo, aquele nervosismo quando você precisa se colocar à frente de um público num contexto social? Bom, então espera que nesse vídeo eu vou te dizer e te explicar o que é uma ansiedade social e ainda vou te trazer 3 técnicas para ajudar no controle dessa ansiedade. Eu sou Daniela Margotti e esse aqui é o canal Manual Psicológico, um verdadeiro manual de instruções para melhorar a sua vida e a vida das pessoas em sua volta. Primeiro, eu queria definir com vocês o que é a ansiedade. Ansiedade é um misto, um medo exagerado, uma angústia exagerada, um nervosismo que a gente sente por algo que ainda vai acontecer ou por algum resultado incerto que a gente deseja. Já na ansiedade social, essa preocupação, esse medo e esse nervosismo estão relacionadas às interações sociais, a conhecer alguém diferente, a fazer uma apresentação na frente de muita gente. E para a gente entender um pouco melhor sobre isso, eu vou te explicar aqui exatamente como que essa ansiedade funciona. A ansiedade é uma característica comum ao ser humano. A gente precisa sentir ansiedade, porque é a ansiedade que nos leva à progressão, que nos leva a fazer as coisas. Acontece que quando essa ansiedade ela está muito exagerada, ela acaba se tornando patológica e em vez de nos motivar e nos levar para frente, ela acaba nos atrapalhando. A ansiedade ela é sustentada por 3 componentes. Um componente físico, biológico, um componente cognitivo, no caso nossos pensamentos, e um componente que é o comportamento. Destes 3 componentes, aquele que a gente percebe de primeira é normalmente o componente físico. O componente físico são as sensações que a gente sente no nosso corpo, como suor nas mãos, rubor na face, o coração dispara, às vezes o estômago dói. E num ataque de pânico, por exemplo, que é o extremo da ansiedade, esses componentes físicos trazem até uma sensação de morte. O segundo componente são os nossos pensamentos, é a parte cognitiva. É todo aquele pensamento que nos traz a sensação que não vai dar certo ou que não vamos conseguir. Eu não vou conseguir falar com aquela pessoa, todo mundo vai achar que eu sou bobo na frente da apresentação, eu não consigo conversar com alguém que eu não conheça, as pessoas vão rir de mim, eu sou chato demais, ou seja, toda a dedução que a gente faz a respeito de uma situação que ainda vai acontecer. E o terceiro componente, que é o componente comportamental, é uma ação, mas em geral é algo que a gente deixa de fazer, não que a gente faz. Então a gente está com medo, está com ansiedade social para ir falar em público, então a gente protela, a gente não vai fazer apresentação em público. Então, nesse caso, são coisas que a gente deixa de fazer, a gente deixa de sair para conhecer uma pessoa nova, a gente deixa de se colocar em situações onde pode ter esses sentimentos e esses pensamentos ansiosos. Esses 3 componentes, eles sempre aparecem juntos e misturados, não tem uma ordem de quem aparece primeiro ou quem aparece por segundo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você está trabalhando e o seu chefe passa perto de você e fala: Fulano, no final do dia eu quero conversar com você. O que acontece quando você tem ansiedade social? Bom, primeira coisa, os seus pensamentos vão lá em cima. O que será que ele quer de mim? Eu fiz alguma coisa errada? Ele vai me mandar embora? Não está dando certo aquele trabalho que eu estou fazendo? Então, todos os pensamentos são nesse sentido, prevendo coisas, antevendo coisas que você não sabe. Aí, automaticamente, seu corpo sente, então você começa a suar frio, as suas mãos ficam suadas, você começa a ter uma dor de cabeça, você começa a ter um calor no corpo, uma inquietação. E por fim, você faz de tudo para que aquele momento da conversa com o chefe não chegue. Então você evita ir na sala do chefe, você pede para sair mais cedo, você inventa que tem algum outro trabalho que não dá para parar nesse momento. Então, isso é a tríade, são os 3 componentes da ansiedade social. Tá, Daniela, ok, eu entendi o que é ansiedade social, tá? Mas o que eu posso fazer para evitar ou pelo menos minimizar essas sensações? Bom,
A primeira coisa que você pode fazer para começar a evitar ou minimizar esses sentimentos, a gente chama de exposição gradativa. Ou seja, você precisa se colocar nas situações. Mas calma, você precisa se colocar nessas situações de forma gradativa, ponderada e de preferência com o acompanhamento de um profissional. Por exemplo, vamos supor que você tenha medo de falar em público e você precisa falar para alguma plateia, você precisa falar para algumas pessoas. Como que a gente trabalha isso de forma gradativa, principalmente quando se tem acompanhamento com psicoterapia? Primeiro de tudo, a gente treina isso aos poucos dentro do consultório. A gente pede, por exemplo, para o cliente fazer essa apresentação para a gente. Outra situação, se você não está fazendo terapia, você pode começar falando para você mesmo. Você fala na frente do espelho, você olha para você e faz a sua apresentação de forma gradativa. Aos poucos, isso pode ir progredindo. Vamos supor que você apresente para os seus cachorros. Você tem 2, 3 cachorros. Então, você fala aquilo que você precisa apresentar para os seus cachorros. Depois, você pode falar para alguém que você tenha segurança, alguém da família, algum amigo próximo, algum cônjuge. E essa pessoa vai te ouvir atentamente, de preferência, não vai fazer grandes questionamentos. Aos poucos, de forma gradativa, você vai colocando isso. Depois, quem sabe, você reúne 2, 3 amigos do trabalho que vão fazer parte dessa apresentação e fala para eles. E aí vai chegar o momento que você vai falar na frente das pessoas. A primeira vez ela vai ser mais difícil, você vai ter todas aquelas sensações físicas, todos aqueles pensamentos, mas independente de tudo isso estar aparecendo, você vai se colocar diante da situação. Então, a primeira dica é: coloque-se em risco, coloque-se, exponha-se, mas de forma gradativa e segura. A segunda coisa a se fazer é a gente refletir sobre esses pensamentos, tá? Por que eu penso que sempre vai dar errado? Por que eu sempre penso que eu não vou conseguir? Por que eu penso que vai ser chacota? Quais as situações reais que me provam isso? Será que isso não é só meu pensamento? Então, a sugestão é que você coloque no papel, você escreva quais os pensamentos que aparecem na sua cabeça quando você precisa se colocar numa situação social. Eu vou fazer papel de bobo? Eu não vou conseguir? Eu não vai dar certo? Precisa estar escrito e cada uma dessas frases, dessas colocações dos pensamentos que você fizer, elas precisam ser questionadas. É isso mesmo? Tá, vou fazer papel de bobo por quê? Se eu estudei o assunto, se eu sei o que eu estou fazendo. Não vai dar certo porque se toda a equipe está esperando e contando que isso aconteça. Na psicologia, isso tem um termo bem específico chamado reestruturação cognitiva, que nada mais é do que a gente reestruturar esses pensamentos, é a gente jogar real sobre esses pensamentos. Que provas eu tenho que isso vai acontecer? Quais as provas que eu tenho que esses pensamentos são reais? Uma coisa que a gente sempre fala na psicologia, durante a terapia, é que, gente, pensamento não é realidade, é só pensamento. São só histórias, frases e coisas que aparecem na sua cabeça. Não representam a realidade. Então, reestruturar esses pensamentos, essas crenças de que não vai dar certo, de forma escrita, questionando, também é uma das formas que pode te ajudar. E a terceira e última dica que eu posso dar aqui para você melhorar essa questão de ansiedade social é praticar. Praticar tanto a dica 1 quanto a dica 2. Praticar essa questão de rever os seus próprios pensamentos. A cada pensamento ansioso, se perguntar: por que eu estou pensando isso? Será que isso não é só coisas da minha cabeça? Será que não são só minhas crenças tentando me impedir de fazer algo? E também praticar a exposição gradativa. É aos poucos e falando com as pessoas. É aos poucos se colocando em situações sociais que te tirem da sua zona de conforto. E assim façam você entrar em contato com essa sensação, em contato com esses sentimentos e lutar contra eles. Não existe fórmula secreta quando a gente tem ansiedade social. A prática, a repetição, o teste
e pensar naquilo que está acontecendo são partes do processo de se reabilitar diante disso. Então vamos lá, recapitulando. A gente não tem controle sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa, mas a gente pode questionar o que a gente sente, o que a gente pensa e tentar reestruturar essa forma de pensar. Paralelo a isso, a gente precisa praticar essa exposição, se colocar em jogo de forma gradativa e segura. Não é fácil. O começo vai ser muito difícil, as angústias vão ser grandes e às vezes as situações podem até sair do controle. Por isso que eu falo que precisa de um acompanhamento psicológico se essas questões foram muito graves para você. Mas eu tenho certeza que se você praticar, se você testar, você vai conseguir pelo menos minimizar essas questões de ansiedade social que você vem sentindo há tanto tempo. Tá certo? Bom, eu quero agradecer você ter ficado até o final desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou e você sabe que pode ajudar outras pessoas, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais, assim a gente consegue atingir mais pessoas. Obrigada, tchau, tchau e até a próxima!